É com uma enorme alegria que damos início a essa palestra sobre planejamento patrimonial da família. O objetivo da palestra e deste canal é levar conhecimento às pessoas, é levar uma nova visão sobre patrimônio, levar aqueles que não têm condições ou desconhecem ou não sabem por qual caminho seguir, que existem alternativas para fugir do inventário e fugir dos riscos de uma doação em vida. Esse canal surgiu justamente do anseio de termos um canal para levar conhecimento, levar educação patrimonial a todas as famílias brasileiras. E foi pensando justamente de que maneira eu, através do escritório, poderia auxiliar as famílias brasileiras com alternativas que não fossem tão caras a todas, que surgiu este canal e a rede social do Instagram. É por ela e através dessa plataforma do YouTube que eu levo conhecimento a todas as famílias brasileiras. Por que não ter bens no CPF? Por que não permitir que os seus filhos passem pelo temível inventário? O inventário, a grande maioria das pessoas sabe o que é. Há alguns anos, as famílias brasileiras descobriram que tendo bens é necessário, quando não estamos mais aqui, fazer o inventário daqueles bens deixados para que os filhos recebam o patrimônio herdado. Porém, o que as pessoas não sabem é o custo de um inventário, o quão caro ele sai e o quanto discórdia ele também traz às famílias brasileiras. Muitas, pensando justamente nessa forma de evitar o inventário, fazem doação em vida. Porém, a doação em vida, além dos riscos, porque o doador perde o domínio sobre o patrimônio, ele se torna tão caro quanto o inventário. Por isso, eu peço que todo mundo que está aqui comigo hoje fique até o final, pois ao final eu tenho uma surpresa para todos aqueles que continuarem nos acompanhando aqui nesta noite. Eu trarei uma alternativa e uma oportunidade única como forma de auxiliar todos aqueles que querem resolver as suas vidas e, principalmente, um ato de amor pelos seus filhos. E o que me chamou a atenção foi uma fala da minha tia, que me disse: meu Deus, como é caro só para regularizar aquilo que por direito é nosso. E de fato é isso que acontece. A gente precisa regularizar essa transmissão. Nós descendemos de um sistema português, né? Nós fomos descendentes de Portugal, a gente tinha colônia, éramos colônia de Portugal. E lá a transmissão acontece de uma forma diferente. Lá não se tem que pagar os impostos por inventário como nós temos aqui no Brasil. Tanto é que quando a gente estudou história, a gente estudou as capitanias hereditárias e elas eram transferidas de pai para filho. Porém, o nosso sistema, em vez de herdar todo esse complexo, fazendo essa transmissão como é em Portugal e da onde a gente herdou essa tradição, ele foi mudando-se ao longo dos anos. E sempre as mudanças não são para beneficiar os cidadãos. Elas vêm sempre para impor um ônus. E ao longo dos anos foi se instituído o imposto de transmissão desse patrimônio. Como é nos Estados Unidos, na França. Então mesclou-se os sistemas e com isso nós saímos perdendo. Porque nós fomos educados e somos educados e há uma grande dificuldade em romper essa situação, que é a tradição de construir bens em meu nome. Nós somos educados a construir patrimônio, a trabalhar e conquistar patrimônio em nosso nome. Então, a gente mantém tudo no nosso CPF. Porém, ele não é viável. Por quê? Porque o inventário custa muito.
você deseja que esse seu patrimônio que você angariou, ele seja transferido integralmente para os seus filhos? Ou você não se importa que uma parte desse patrimônio vá embora para custear impostos, que fique para governo, cartório, advogado, porque o inventário necessita de advogado, todas as taxas que é necessário recolher. Se você quer 100% para os filhos, ou você fica satisfeito com 60%, por exemplo. Vou dando uma olhadinha no chat para ir acompanhando vocês. E a resposta que a gente sempre tem é que vá de forma integral aos filhos, né? Como respondeu a Francine. E, através do inventário, infelizmente, conforme eu já vi falando ao longo da semana no canal, quem me acompanhou na segunda-feira na live, eu mostrei os custos e disponibilizei uma tabela que era possível calcular quanto sairia o teu inventário. Quem ganha com o inventário? Né? Não há interesse do Estado, né, dos governantes e dos cartórios que o inventário deixe de existir. Então, as perguntas que eu fiz: quem ganha com o inventário? Quanto custa o inventário? Ah, é só vender um dos bens que resolve pagar o inventário. Só que não é assim que deve ser. Afinal de contas, por que não se tem informação levada de alternativas para as famílias brasileiras? Porque não há interesse de que se acabe com o inventário ou com a doação em vida, que hoje em dia se fala tanto em doação em vida. Porque ela gera lucro para os cartórios, porque paga-se para lavar a certidão de inventário ou a de doação em vida. Vai lá no cartório e faz a doação. Assim como o inventário pode ser feito tanto no cartório, como pode ser feito na justiça. Mas para ter esse inventário ou essa doação, é necessário apresentar uma sequência de certidões. E são inúmeras certidões para fazer a doação e para fazer o inventário que se exige, e só aí se gasta um valor bastante alto, porque a certidão de casamento atualizada, de óbito, certidão dos filhos, certidão se você tem dívida, se você não tem dívida, porque aí já começa até a mudar toda a situação. Aí você tem que pagar honorários, porque a lei determina que no caso de inventário é necessário você estar assistido por um advogado, e nós, advogados, precisamos seguir o que a tabela da ordem nos determina como preço de honorários. Então, a gente fica adstrito a cobrar pelo inventário aquilo que a tabela da ordem nos estabelece, que existe um percentual mínimo e máximo que a gente cobra, que é o que a lei nossa própria para nós, advogados, o nosso estatuto que a gente tem, ele determina que a gente siga. Além disso, após fazer a escritura de doação ou de inventário, a gente precisa registrar ela lá no registro de imóveis, para de fato aquele bem que era do pai ou da mãe passe a ser dos filhos. Aí, novamente, se recolhe taxas para esses cartórios. Lá, naquela planilha, para quem fez, quem tiver interesse também, é possível solicitar que a gente encaminhe aquele arquivo com a planilha para que as pessoas tenham noção do quanto custa. E não permito que os seus filhos, porque não é você que vai pagar a conta no final, será o seu filho. É ele que vai ter que lidar com tudo isso. Você não deixa só um patrimônio, você deixa uma dívida para ele resolver. Você deixa
uma encrenca para ele resolver. Aí até alguém perguntou aqui, se não fazer inventário, você poderá perder a propriedade desse bem, dependendo do que, como for a sequência, né? Você não tem a propriedade desse bem, você não consegue se não passar pelo inventário. A única forma de passar o bem de propriedade após o óbito é através do inventário. Então, uma das situações é você poder perder o bem. Outro, ele desvaloriza, ele não pode ser usado para nenhuma outra finalidade, porque você não detém a propriedade, os direitos legais desse bem, né? Você vai ter somente a mera posse por conta da cessão de direitos. Aqui as duas pessoas que eu falei que vão ilustrar os muitos clientes aqui do escritório. A gente pegou um caso específico, porque ele é bem emblemático, ele representa bem a situação de muitos outros clientes que passaram aqui pelo escritório e que ainda passam quando não se tem o inventário. O Júlio e a Rosana, eles compraram patrimônio, tiveram aquisição de bens, como nós fazemos, e sempre diziam que eles iam deixar ao filho um patrimônio, e deixar um bem que ele não precisaria se preocupar. Porém, a Rosana faleceu e o Júlio faleceu. O Rafael, são todas pessoas fictícias de nome aqui, por conta de preservar os dados, né? Nos procurou no escritório para saber, agora que os pais tinham falecido, ele tinha ganho o bem que os pais compraram e sempre falaram para ele que o dia que eles não estivessem mais aqui, esse bem seria dele. Aí foi informado a ele que para ele receber o bem, ele precisaria fazer o inventário do pai e da mãe, porque não tinha outra forma de transferir aquele bem comprado senão por meio do inventário. Aí esse imóvel que o Júlio e a Rosana compraram, lá há 20 anos atrás, ele foi comprado por 250 mil. Foi um imóvel grande e que hoje o preço desse bem é 1.150.000. Aí a gente apresentou para eles as despesas do inventário. Um dos impostos que incide sobre o inventário, aqui a gente trouxe, né, o que mais impacta, é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Em alguns estados ele até recebe uma denominação um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem, esse imposto ainda é por estado. São os estados que determinam as alíquotas desse imposto, e daí por isso que muda a nomenclatura. Porém, já há previsão de mudanças nesse sentido. O imposto, né, aqui em Santa Catarina, que era onde esse bem estava localizado, e onde morava o Júlio, a Rosana e o Rafael, é de 7% por conta do valor dele, né? Só de ITCMD, então, 80.500. Honorários, como ele tinha regularizações, 7%. Nós trabalhamos, a tabela nos permite de 5% a 10%. De cartório foram 5 mil só da taxa do cartório, emolumento, mais 3 mil em certidões e gastou mais 5 mil no registro de imóveis para registrar o formal de partilha, que é o documento feito e que diz que os pais faleceram e que aquele bem que pertencia aos pais, agora o Júlio está recebendo por herança. Total, R$ 174.000. Porém, o Júlio tinha esse bem que valia mais de 1 milhão, mas a renda dele não era alta. Ele não tinha dinheiro para custear esses 174 mil, que tem que ser à vista, né? Não tem como parcelar esses valores. O que ele fez? Né? Só aqui a gente já tem 15% do patrimônio, por isso que eu sempre digo em todos os meus conteúdos, para quem for olhar o Instagram, vai ver que eu sempre menciono que o inventário ele custa de 20% a 40%. Aqui a gente tem a soma, isso que está bem básico, não tem nem o FRJ aqui, que ele é calculado de acordo com os valores, que também incide, né? 15% do patrimônio. O que o Júlio fez? Ele falou, eu não tenho como pagar esse valor. Eu vou vender o imóvel. Surgiu uma oferta para ele
e ele resolveu vender o bem. Só que como o bem não podia ser vendido de uma forma habitual, né? Porque ele estava dentro do processo de inventário e era necessário que fosse organizado isso para ter a venda. Então, quem compra, compra com risco e não também não se financia, porque não se tem a propriedade para financiar. Ele tem sempre um deságio, que é uma desvalorização por o bem não estar livre, desembaraçado, né? É preciso do processo de inventário. Nesse caso, a proposta veio com 20% a menos do que o valor de mercado. E o imóvel que valia 1.115.000 foi vendido por 920 mil. Quando a gente tem a venda de um imóvel por valor superior àquilo que ele foi comprado, incide o ganho de capital sobre essa diferença que se auferiu com a venda. O imposto de renda de ganho de capital, ele é de 15%. Então, aí se somou-se aqueles outros despesas já do inventário, mais o imposto do ganho de capital de 15%, que ficou só do ganho de capital, ele teve que pagar R$ 100.500. Total de gastos foi para 274.500. O saldo final, né, o valor de venda 920, ele foi com saldo final de 645. 44% do valor do bem foi perdido por conta do inventário e de ter que vender o bem para custear as despesas. Por isso que a gente fala que se você não fazer nada enquanto é vivo, enquanto há tempo, enquanto não há reforma tributária alterando todo o que nós temos hoje, não há legislação invertendo ainda mais e retirando ainda mais possibilidades, você vai empobrecer os teus filhos e não deixar um patrimônio para eles. A regra é simples: quem tem filhos e bens, quando morre, precisa fazer o inventário. A boa notícia é que tem como ser evitado. Tem meios de evitar que os seus filhos precisem passar pelo inventário, como precisou passar o Rafael, porque os pais dele não sabiam que existia uma alternativa, porque até bem pouco tempo atrás, essa informação ela estava segura na mão de poucas pessoas, de bilionários. A grande maioria desconhecia que era possível. E ainda muita gente desconhece que é possível fugir do inventário. Mas como fazer isso? Realizando uma mudança de paradigma na sua vida. Quem não tem vida eterna, ela não tem que ter bens no nome. Mas é o velho problema, né? A gente foi educado para ter bens no nosso CPF, no nosso nome. Isso nos traz um sentimento de que nós temos um patrimônio porque está no nosso CPF. Mesmo que com isso a gente tem que pagar imposto de renda muito mais caro. Por isso que quem não tem vida eterna não tem que ter bens no CPF. E como se faz isso? Por meio de uma empresa. Só que essa empresa, ela não faz absolutamente nada. Aqui no escritório nós usamos um termo para ficar fácil a elucidação, que a gente cria um cofre. E lá dentro do cofre, a gente coloca todo o patrimônio dentro desse cofre. O pai e a mãe são os detentores da senha e da chave desse cofre. É feita uma barreira em relação aos beneficiados desse cofre. Vamos usar aqui o exemplo do pai e da mãe, né? Eles têm o patrimônio. Caso o Júlio e a Rosana tivessem ficado sabendo dessa possibilidade antes de falecer, eles teriam colocado esse patrimônio dentro do cofre. Estariam com a chave desse cofre e o dia que eles faleceram, assim como ele sempre dizia para o filho que o dia que eles falecessem, aquele bem seria do Júlio, do Rafael, ele teria a chave desse cofre e com a morte deles poderia abrir e resgatar sem precisar do inventário. Porém, o Júlio e a Rosana, eles desconheciam dessa possibilidade e o Rafael precisou passar pelo inventário.
Por isso que existe a barreira quando a gente monta essa estrutura. A gente coloca todo o patrimônio dentro de uma empresa que não faz nada, porque toda empresa que exerce atividade tem risco, e dos mais variáveis. Ah, mas eu tenho um posto de combustível. Combustível sempre dá, porque todo mundo depende de combustível para né, se locomover. Nós vivemos uma vida agitada, não sabemos mais ficar sem veículos. Todo mundo precisa. Mas se acontecer algum imprevisto e esse posto vira falência, a empresa tem a responsabilidade objetiva, tem dívida trabalhista, tem dívida tributária, né, tem que pagar todos os encargos. Se acontecer alguma coisa, coloca o patrimônio em risco. Por isso que é uma empresa que não faz absolutamente nada. E ela fica protegida. Quem detém o poder desse cofre é os pais. Por isso, a segurança. Somente os pais detêm a chave desse cofre. Os filhos, eles fazem parte do sistema, assim como outros beneficiados também podem fazer parte do sistema. Ele tem uma economia tributária que é só vendo a comparação para as pessoas conseguirem ter noção do quanto é mais vantajoso. Lembra do inventário desse do Rafael que ele precisou passar? Que ele pagou 7% a alíquota máxima de ITCMD para aquele bem? Porque quando a gente faz o inventário ou a doação em vida, a lei determina que seja pelo valor de venda desse bem. Tudo é calculado, os impostos, os encargos, as taxas do cartório, todas são calculadas de acordo com o valor que o bem vale no mercado. E não o valor pelo qual ele foi comprado lá atrás, há 20 anos, aquele que está no imposto de renda ou na escritura. Ele é pelo valor de venda. Por isso que chegou na alíquota máxima de 7%. Nós aqui em Santa Catarina, nós temos uma tabela de imposto progressivo. No caso desse sistema, aquele mesmo bem do Rafael, que a gente vai tomar por base aqui, ele foi comprado por 250, como eu mencionei agora há pouco. Então, o imposto, em vez de ser 7, que é a alíquota máxima, porque pegou 1.150.000, aqui vai ser 250. O imposto será de 4%, porque ele ficou nas alíquotas mais baixas, porque nesse sistema, o que se usa para fazer o sistema e o que a lei determina, porque daí não é inventário nem doação, é outro sistema, que já já eu vou dizer para vocês qual é o sistema, ele vai pegar o valor histórico do bem. Aqui ele está lá no imposto de renda ou na escritura de compra e venda, comprado há 10, 20, 15, 50 anos. Os honorários aqui, ele não fica restrito à tabela da OAB, que determina o percentual para ser cobrado para inventário ou para doação. Aqui, ele pode ser acordado entre as partes. E nesse exemplo, nós estamos acordando 10 mil, porque seria o número de horas trabalhadas para executar esse novo sistema. É pelas horas trabalhadas e não pelo quanto a tabela da OAB nos determina. Então, a gente acorda os honorários. O cartório, aqui o valor vai ser sobre os 250, né? Não tem o cartório, não tem certidões, porque não é lavrado nenhuma ata, né? Nesse caso aqui específico, não tem certidões. O registro de imóveis, ele vai ter, mas aí a mudança é diferente. O valor não é sobre 1 milhão, né? O ganho de capital, nesse caso em específico, ele vai ser zero. Não tem ganho de capital. Por que não tem ganho de capital nesse? Porque dentro desse sistema, no outro, foi gasto 274.000. Precisou vender o bem para terminar o inventário, deixar o bem organizado. Nesse daqui, os gastos ficam em 38 mil reais. Porque a forma de trabalho é sobre outros valores e não sobre o valor de venda do bem. E 38 mil, o Rafael conseguiria pagar. Ele não precisaria vender. Por isso que não tem perda patrimonial, não tem ganho de capital, porque não precisou vender o bem.
A diferença financeira entre o inventário do Rafael ou esse sistema do cofre, ele chega a uma economia de 86%. Porque a diferença entre o inventário e esse sistema foi de 236 mil. É as mesmas pessoas, é o mesmo bem. A principal diferença aqui é que a perda de patrimônio, ela é zero. Ele cabe dentro do seu bolso. E aquele bem que muitas vezes é muito estimado para nós e que é necessário vender para que se resolva a situação, ele não precisa. Teus filhos não vão precisar se desfazer do teu patrimônio angariado e que você lutou tanto para conquistar por conta de uma dívida ou para deixar a situação do imóvel legalizado se eles quiserem fazer uso do bem, por exemplo. Mas que sistema é esse, afinal? É mágica? É um esquema? É uma tese? Né? Porque no direito se tem muita tese. Não, não é nada disso. Não é mágica, não é esquema e não é uma tese. Eu também disse que até pouco tempo atrás era um sistema que estava na mão somente de bilionários. E aqui eu pergunto para vocês, vocês ouviram falar do inventário do Silvio Santos, por exemplo? De quanto se gastou com o inventário do Silvio Santos? Mas do Gugu, com certeza vocês ouviram falar, porque até final do ano ele ainda estava nas mídias. Mais de 5 anos do falecimento do Gugu, ainda se falava até final do ano do inventário dele. Por quê? Porque os filhos estavam brigando na justiça. Filhos, companheira e irmã estavam numa disputa que durou mais de 5 anos. Pense o quanto se gastou nesses procedimentos. Por quê? Porque se tinha um testamento apenas. E testamento é um dos instrumentos mais arcaicos que se tem para ter só a vontade declarada. Porque nada mais é do que uma declaração de vontade. O testamento obriga os herdeiros a judicializarem, porque ele precisa ser validado, e depois de validado, se não tiver contestação, não tiver briga entre os herdeiros, ele obrigatoriamente passará pelos trâmites do inventário. Então, o que do Gugu tinha era um testamento, e se prolongou mais de 5 anos de disputas judiciais, desgastos desnecessários e uma família que brigou por mais de 5 anos. Cadê a harmonia familiar, né? Para quê? Se a gente tem formas de evitar. O sistema nada mais é que a holding familiar. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar de holding familiar. Nós temos visto algumas formas que não são a melhor forma de se falar de holding familiar, mas esse sistema, ele não é uma mágica, ele não é um jeitinho, ele é a holding familiar, que se bem estruturada, ela trará a você e a sua família a proteção. Vocês são pessoas que deixaram o campo da ignorância. A ignorância no sentido não de pessoas ignorantes, mas de desconhecer. Vocês que estão aqui, vocês sabem. A necessidade de se buscar uma alternativa. Vocês são pessoas que conhecem as necessidades de se buscar uma alternativa, da urgência de buscar uma alternativa. Vocês já passaram a linha dos ignorantes que desconhecem. Porque esses nos causam tristeza, porque você quer conhece. Quem vai sentir os efeitos serão os filhos, que a hora que tiverem que passar pelo luto ainda vão descobrir que receberam um bem, mas que para receber esse bem eles precisam passar pelo inventário e gastar muito. Se você ama seus filhos, e aqui eu acredito que todo mundo ama os filhos, não vai deixar para amanhã o que você pode resolver hoje.